Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Estamos num domingo de ceia, não é? E que privilégio é o nosso de poder ceiar, de poder estar em comunhão, de poder trazer a lembrança aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, o sacrifício da cruz, tudo que envolve o momento do Calvário, o momento da crucificação, a mensagem que a cruz nos deixou. E para nós, queridos, é um privilégio esse momento, esse dia. Nós sabemos que na igreja primitiva isso era habitual, né? Se fazia com mais frequência. A ceia não era um dia específico, um dia marcado, mas eles ceiavam com frequência, eles estavam juntos e ceiavam. Também na igreja primitiva a ceia não era apenas o pão, o pedacinho de pão que nós ceiamos hoje com o cálice pequeno, mas sim, era uma refeição mesmo, não é? E todos estavam unidos ali naquele momento para celebrar e lembrar e trazer à memória o sacrifício de Jesus. Claro que seria maravilhoso se nós fizéssemos isso sempre, mas por conta da logística nós guardamos um domingo por mês para trazer essa lembrança, para fazer isso, para ceiar juntos em família. Mas você pode fazer isso na sua casa, ministrar a ceia lá com os seus filhos, com a sua família, ter isso como hábito, não é? Porque a Bíblia diz que é uma ordenância a ceia do Senhor, mas muito mais do que uma ordenância, é algo espiritual. A ceia representa coisas espirituais. Os elementos da ceia não representam só um suco de uva ou um pão que você vai comer, mas eles representam o sangue de Cristo, eles representam o corpo de Cristo. Então é um ato espiritual. E nós vimos na Bíblia o apóstolo Paulo ensinando sobre esse ato espiritual, a igreja que estava lá em Corinto. E a igreja de Corinto tinha suas peculiaridades, não é? Era uma igreja que tinha muita encrenca, mas também era uma igreja que tinha muito mover. E também foi para essa igreja que estava lá em Corinto que o apóstolo Paulo escreveu a carta linda de amor, não é? Que baliza a nossa vida, que nos traz a lembrança ao nosso procedimento, como é a nossa vida, que carregamos o amor de Deus dentro de nós, como é o amor de Deus pela nossa vida, não é? 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre esse amor não fingido, esse amor que é sacrificial, que é o amor de Cristo pela nossa vida, não é? Um amor sacrificial, o sacrifício de Cristo pela humanidade. Então, sempre que a gente visita as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja que estava lá em Corinto, nós estamos sendo alimentados com uma palavra poderosa. E eu quero pensar algumas coisas aqui, não é? Dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, para trazer para nós, trazer a lembrança, não é? Alguns fundamentos da ceia. Nós não ceiamos por ceiar, só porque está no calendário, mas existem fundamentos que acompanham esse ato de ceiar. E eu creio que o Espírito Santo essa noite ele quer nos trazer a lembrança que você não veio aqui apenas por um ritual, você não veio aqui apenas porque era domingo, mas você veio não só prestar o seu culto ao Senhor, e isso sempre deve ser o motivo que nos traz aqui, amém, queridos? Nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, para prestar a nossa devoção a Ele. E claro que quando nós nos aproximamos de Deus e prestamos a Ele a nossa devoção, Ele vai falar conosco, Ele vai trazer informações do seu coração para o nosso coração. Então é claro que quando nós estamos aqui, viemos adorar ao Senhor e cultuá-lo, Ele vai falar conosco através da sua palavra, Ele vai falar conosco através da manifestação do Espírito Santo, Ele vai falar conosco através de um irmão que vai nos dar um abraço, vai trazer uma palavra, vai falar alguma coisa. Então Deus, Ele vai falar conosco nesse ambiente chamado congregação, amém, queridos? Deus se alegra desse momento onde estamos todos reunidos em nome dEle. E aí eu quero trazer 3 princípios, 3 fundamentos da ceia. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas. É sempre bom lembrar, não é, que o apóstolo Paulo, ele não estava presente quando Jesus fez a sua última ceia. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui, não é? Sobre a ceia do Senhor,
é algo que ele recebeu de Cristo. Ele não estava lá quando Lucas retrata a última ceia, quando Mateus retrata a última ceia, Paulo não estava lá. Mas ele diz que ele recebeu do Senhor. Como? O Espírito Santo falou com ele. Ele teve um encontro com Jesus. Então ele recebeu informações frescas, né? Seja através do próprio Jesus, do encontro que ele teve, ou seja através do Espírito Santo. Ele recebeu informações de coisas que aconteceram em lugares onde ele não estava. Pegou? Amém. Deus pode te trazer informações de situações que acontecem em lugares que você não está. Só para te trazer revelação, só para te trazer informação, só para trazer a você, talvez, a conduta que você deve ter naquele lugar. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E ele nos conduz a toda a verdade. Então, queridos, muitas vezes, se você estiver ligado no reino do Espírito, você pode receber informações do Espírito Santo sem mesmo você estar naquele lugar. Amém? Ô glória, não sei. Deus está falando aí. Diz o seguinte, 1 Coríntios, no capítulo 11. Você achou? Eu posso ler? Eu quero ler, por gentileza, a partir do versículo 23. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ficar até aqui por enquanto. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor algo fresco, do próprio Deus. Através do Espírito Santo, ele recebeu algo que tinha acontecido em um momento onde ele não estava presente. Ele diz: eu recebi do Senhor aquilo que aconteceu lá na última ceia, quando Jesus foi traído. E queridos, aqui está um ponto bem importante. Não é o alvo da nossa ministração, como foi na ministração da tarde, mas é um ponto bem importante. A Bíblia diz que no dia que Jesus foi traído, ele estava assentado à mesa da comunhão com o traidor. E que ele partiu o pão e que ele deu o cálice para o traidor. Sabe que em todo o tempo o Senhor, ele está nos ensinando acerca de não desistir, acerca de eu estou à mesa com o meu traidor, mas eu vou dar o pão a ele, eu vou dar o cálice a ele, porque eu vou dar a oportunidade para ele se arrepender. Amém, queridos? E nós, como igreja do Senhor, nós devemos andar nas pisaduras de Jesus, não é assim? Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, não é assim? Nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo nessa terra, não é assim? Então, talvez, queridos, o Senhor hoje quer que a gente reflita um pouco sobre isso, sobre dar oportunidades para pessoas que nos traíram, nos feriram, nos decepcionaram, dar oportunidade para essas pessoas se arrependerem. E sabe de uma coisa? Sabe que muitas vezes nós não damos essa oportunidade quando nós não conversamos com essas pessoas e dizemos a ela o quanto nós ficamos tristes com aquela situação. Sabe que muitas vezes o fato de só se calar e não conversar sobre o assunto, nós não estamos dando a oportunidade para a pessoa se arrepender daquilo que ela fez, porque muitas vezes ela pode fazer sem ter noção que ela está nos ferindo. Amém? Ô glória! Já estou sentindo calor, agora você ainda vai me bater? Ô glória, Deus é bom, amém? Vamos continuar. Trazer à memória o sacrifício. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa parte do versículo. De nós trazermos à memória aquilo que Jesus fez. Ponto 1. Na noite em que ele foi traído, ele deu oportunidade. Aquilo que Jesus fez. Ponto 2. Jesus foi dado em sacrifício. E o corpo dilacerado, o sangue derramado, por amor de nós. E aí eu gosto dessa parte aqui do versículo, eu quero ressaltar essa parte que diz o seguinte. Só um minutinho aqui. Ele diz: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus, nesse relacionamento, Jesus começou dando algo, porque Deus é um Deus doador. Então Deus deu algo, e Jesus deu o seu corpo por nós. Ele foi ao Calvário por nós, um Deus doador. E não só o corpo, mas também o sangue, morreu. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre isso. Ele foi ao inferno, mas a morte não pôde vencê-lo. Ele foi retirado dali pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele ressurgiu dos mortos, recebeu um corpo glorificado, subiu aos céus, mas ele vai voltar. Amém? Então é trazer à memória o sacrifício que nos salvou, o sacrifício que nos libertou de um império de trevas, o sacrifício que nos libertou do jugo do pecado, o sacrifício que nos deu uma nova vida, uma nova chance, uma nova história, uma nova oportunidade. Amém, queridos? Houve um sacrifício, Jesus se deu. A graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens, através do ato de Jesus se dar. Ele deu o seu corpo, ele deu o seu sangue. Amém, queridos? Então a ceia é para nós trazermos à memória um sacrifício que foi feito por nós, e de nós também lembrarmos quais os sacrifícios que eu estou fazendo pelo outro. Jesus se sacrificou por mim. Ele abriu o caminho, ele foi a primícia. Então pode ser que eu também precise me sacrificar por alguém. Pode ser que eu também precise dar algo por alguém. Amém, queridos? Isso faz parte da ceia do Senhor. Outro fundamento da ceia é a consciência e o discernimento de corpo. Porque dentro desse contexto, eu não vou ler, mas vou falar só para você poder entender. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo, ele traz uma reprovação à igreja. Ele diz: vocês estão ceando, mas essa ceia que vocês estão ceando não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque vocês não estão discernindo o corpo. Ou seja, eles estavam ceando sem discernir a pessoa que estava do lado. Eles estavam ceando sem discernir que todos nós somos parte de um só corpo. E que um depende do outro. E que a alegria de um faz o outro feliz. E que a tristeza do outro, nós também precisamos fazer alguma coisa. Ele está dizendo sobre uma visão de corpo. Não uma visão egoísta, uma visão individual, mas uma visão de comunidade. Uma visão de igreja. Uma visão de assembleia. Uma visão de corpo de Cristo. Amém, queridos? E no capítulo 10, eu quero ler essa passagem para você. Capítulo 10, versículo 16, dessa mesma carta, ele vai dizer o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O apóstolo Paulo, ele está o tempo todo lembrando sobre ser corpo de Cristo, sobre ser único. Nós somos muitos, mas estamos todos conectados a um corpo. E esse pão que foi partido por cada um de nós. Um corpo de Cristo. Amém, queridos? Então ele diz: quando nós não discernimos o corpo e nós ceiamos sem entender que tem um irmão que está sofrendo e eu talvez possa fazer alguma coisa, discernir o corpo quando eu ceio e pode ser que tenha um irmão com alguma necessidade e eu possa suprir. Discernir o corpo, pode ser que tenha algum irmão doente e eu posso orar com ele essa noite. Algum irmão sobrecarregado e cansado, eu posso trazer alívio para ele. Algum irmão que precisa da minha oração para lembrar a ele que ele é abençoado, eu posso fazer isso, eu posso ser uma bênção para ele. A comunhão do corpo. Sabe, queridos, eu falei no culto da tarde, nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, correndo tanto de um lado para o outro, e que estamos perdendo a essência do ser igreja. E isso é importante a gente refletir, a gente discernir o que é ser igreja. É ser corpo, é ser família. Estamos unidos a Cristo. Amém, queridos? Aquele que se une ao Senhor
se torna um só espírito com Ele. É o que vai dizer essa mesma carta no capítulo 6, no versículo 17. Se eu estou unida com Cristo e eu sou parte de um mesmo corpo, eu estou unida ao meu irmão. Então se o meu irmão sofre, eu sofro. Se ele tem uma necessidade, eu tenho uma necessidade. E juntos nós podemos abençoar uns aos outros. Sabe, querido, a gente não pode perder a essência de ser igreja. E ser igreja é andar em amor. Ser igreja é andar em comunhão, em compaixão, em misericórdia. Ser igreja é deixar os seus próprios interesses para atender o interesse do outro. Ser igreja, queridos, é dar. É dar. E o que você precisa? É dar. E o que eu preciso? Eu tenho expectativa de receber de você. Amém? O ser igreja, nós vivemos em uma comunidade. Mas muito mais do que uma comunidade, é uma igreja física, é um corpo espiritual. Amém? E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, nós precisamos parar e discernir o corpo. Porque se nós estamos ceando sem discernir o corpo, o que estamos fazendo não é a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor tem um modus operandi. A ceia do Senhor tem uma característica. Quando nós ceiamos a ceia do Senhor, nós consideramos o corpo. Amém? Então, considerar o corpo faz parte de uma estrutura da ceia do Senhor. Eu bebo do sangue de Jesus. Eu como do corpo de Jesus. Então eu estou unida ao corpo de Jesus. Amém? E um terceiro aspecto, não é? Sobre a ceia do Senhor, não menos importante, é que nós ceiamos apontando para a eternidade. Porque ele diz, fazei isso em memória de mim. Memória, algo que está no passado. Fazer isso em memória, algo que ficou no passado. Eu vou trazer a memória, eu vou levantar um memorial para que eu não esqueça do sacrifício. Levantar um memorial para que eu não esqueça do corpo moído, do sangue vertido. Levantei este memorial. Mas ele diz, mas fazer isso até que ele volte. Até que ele volte. Então a ceia tem a ver com o passado, o memorial. Tem a ver com o presente, o discernir o corpo, o ser igreja. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Este é o presente. O passado é o memorial que foi erguido. O presente, eu faço parte de um corpo. Eu não vou ser engodada pelo sistema do mundo que quer que eu acelere cada vez mais e não olhe para o lado. E não considere quem está do meu lado. E não considere quem está sofrendo. Não considere quem está precisando de ajuda. Não, isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo considera o membro do seu próprio corpo. Amém, queridos? Ele para dar atenção. Ele para ouvir. Ele para fazer uma oração. Ele para abençoar com as suas finanças. É um corpo. Então no presente a ceia serve para eu discernir o corpo. Eu não ficar esquecida de que eu faço parte de um corpo. Amém? Mas e o futuro? Também fala sobre o futuro a ceia. E qual é o futuro que ele está apontando? Ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós vamos ceiar até que ele venha. Para que a gente não esqueça daquele memorial, daquele sacrifício que foi feito, daquilo que foi dado em meu favor. Mas também que eu não esqueça que hoje eu sou igreja e que hoje quem dá sou eu. Porque eu sou o corpo de Cristo nessa terra. Então eu oro por pessoas para que elas fiquem curadas. Eu também auxilio pessoas, eu abençoo pessoas. Esse é o corpo de Cristo em atuação nessa terra, fazendo a diferença. Exalando o bom perfume de Cristo. Vendo alguém enfermo na rua e parando para orar. Vendo alguém com necessidade na rua e parando para suprir. Liberando as bênçãos que nós já temos, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então eu tenho uma sacola de bênção. E essa sacola de bênção é inesgotável. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoada.
Isso é o que eu preciso fazer agora, no presente, enquanto eu estou aqui como corpo de Cristo nessa terra. Porque sabe, queridos, vai chegar um dia que você não vai estar mais nessa terra como corpo de Cristo. Que nós vamos estar lá com Ele. Então a ceia aponta para o futuro. Aponta para aquele dia que Ele mesmo disse, Jesus: essa é a última vez que vocês ceiam comigo, presencialmente. Até que a ceia será preparada na casa de meu Pai. A mesa será posta lá. E lá nós vamos ceiar, olhando para o Cordeiro. O Cordeiro estará assentado lá na mesa. Não vai ser mais o pão como figura, o pão da propiciação em cima da mesa, como uma figura daquele que viria. Não, Ele vai estar lá. O Cordeiro Santo de Deus vai estar lá. E com Ele nós vamos ceiar. Oh, aleluia, vai haver uma boda. Então, queridos, a ceia é o memorial do passado, lembrando do sacrifício. Mas a ceia é também aqui no presente, lembrando que eu sou corpo de Cristo, que eu sou igreja. E a ceia também eu olho para o futuro. E quando eu olho para o futuro e eu vejo o meu futuro, eu vejo a minha eternidade, assentada com Deus, olhando face a face para Jesus, olhando aqueles olhos como chama de fogo. Quando eu olho para o meu futuro, eu penso: esta leve e momentânea tribulação está produzindo para mim eterno peso de glória. Porque eu não vou ficar olhando para isso que está aqui. Os meus olhos estão na eternidade. Os meus olhos estão no futuro. Os meus olhos estão naquela ceia maravilhosa que eu vou ceiar junto com o meu Senhor. Oh, glória! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.